Olá, irmãos da Estaca Camaragibe. Sou Antônio Bonifácio, membro do Sumo Conselho, responsável pelo Templo História da Família. Estou aqui na porta do templo hoje, 17 de abril, para fazer esse vídeo com o propósito de divulgar a gincana virtual do Templo História da Família, que está iniciando hoje, com a previsão de término em 30 dias, no dia 16 de maio. Então, como já está sendo divulgado através dos consultores do Templo História da Família, membros da presidência do Quórum de Eldres e do Bispado, essa atividade visa envolver ainda mais vocês de todas as organizações e idades no trabalho do Templo História da Família. Então vamos perceber que desde a primária até os jovens, rapazes e moças, as mulheres da Sociedade do Socorro e do Quórum, assim como alguns grupos específicos, seja o JAS, o MAIS, os missionários retornados, os membros do Sumo Conselho, a liderança em peso da Estaca, todos estão sendo convocados para participar e dar sua parcela de contribuição nessa atividade que visa não os números, mas principalmente as pessoas que estão do outro lado do véu, e nós que estamos aqui passando por esse momento desafiador, manter o nosso foco na casa do Senhor. Eu presto meu testemunho de que através dessa oportunidade, através do empenho que nós colocarmos nesse trabalho sagrado, o Senhor irá continuar a nos abençoar, proteger, guiar e cuidar. Eu sei que Ele vive e que aqui, quando essa casa for reaberta, nós poderemos trazer esses nomes, poderemos rever os nossos amigos e ter experiências espirituais no templo sagrado. Eu sei que Jesus Cristo vive e que Ele nos conhece e que está conosco sempre. E eu deixo esse testemunho e o meu convite para que possamos compreender o propósito real da gincana, que é completamente virtual, né? E assim poder aproveitar essa oportunidade de, mesmo distantes fisicamente, podermos juntos continuar nesse caminho. Em nome de Jesus Cristo, amém. Bom dia, irmãos e irmãs, e a todos que nos assistem. Hoje, 19 de abril de 2020, domingo, gostaríamos de fazer todos vocês bem-vindos a esta reunião da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Gostaria de reconhecer entre nós a presença do presidente Alexandre Santos, que ele está presidindo esta reunião e me pediu para que pudesse dirigi-la, o Bispo Souza. Com anúncios, irmãos, desde já gostaríamos de agradecer a todos que contribuíram para que essa reunião acontecesse. Somos muito gratos, tá, por algumas pessoas terem nos ajudado o Bispado. No dia 17 de abril, na sexta-feira passada, começou uma gincana da História da Família, uma gincana virtual, onde todas as organizações elas receberam designações para poder ajudar na história da família. Então a liderança irá dar as instruções para os irmãos em seus grupos, tá? E qualquer dúvida, procurar a liderança e também os consultores da história da família, o irmão Arlindo e a irmã Lucinês. Eles estão prontos para esclarecer e ajudá-los. Irmãos, durante a semana faremos alguns contatos com alguns irmãos para que os irmãos, aqueles que desejarem, possam contribuir a participar desta reunião. Tá? Faremos convites para oração, para discursos, e seria muito importante e um privilégio para nós do Bispado,
da Alaparque ter a contribuição dos irmãos nesse momento tão difícil que nós vivemos hoje. Porém, que nos mostra também que nós somos membros ativos e estamos vivendo o Evangelho dentro de nosso lar. Então, neste momento, como anúncio também, teremos uma mensagem do Helder Cavalcante, que é 70, para os jovens adultos solteiros. Espero que todos possam assistir e prestar bastante atenção em seus conselhos e nas 3 coisas que ele pediu para que os jovens adultos solteiros possam fazer. E logo após a mensagem do Helder Cavalcante, teremos como primeiro hino, o hino de número 57, Conta as Bênçãos, e logo após teremos a oração inicial oferecida pela irmã Roseli Saraiva, segunda conselheira da Sociedade de Socorro da Alaparque. Após a oração da irmã Roseli, teremos como primeira oradora a irmã Caroline Santos, presidente das moças da Alaparque. Queridos jovens adultos do Conselho Recife, estamos vivendo um tempo de muitas restrições devido ao Covid-19, mas também estamos tendo a oportunidade de ver o cumprimento de profecias sagradas, que é o uso da tecnologia ao nosso favor. Recentemente nós tivemos a oportunidade de ouvirmos o nosso amado profeta, presidente Nelson, durante a conferência geral, onde ele nos convidou a ouvir o Salvador. E nos convidou também a ponderar qual a mensagem ou quais as mensagens que ele teria para cada um de nós. Nesse mesmo espírito, eu gostaria de fazer 3 convites para cada um de vocês. Primeiro, que vocês façam um calendário semanal, contendo todas as atividades que vocês farão a cada dia até quando finalizar esse período de isolamento social. Segundo, que vocês façam ainda hoje a sua matrícula no Instituto. E terceiro, que vocês reservem um horário a cada semana para assistir à aula do Instituto. Se assim vocês fizerem, eu não tenho dúvidas que o desânimo e a falta de perspectivas irão dar lugar à esperança e à fé que dias melhores virão. Um forte abraço para cada um de vocês.
Bondoso e amado Pai Celestial, nesse momento, Pai, levamos em humildade nossos pensamentos a Ti, para agradecer pela oportunidade de, mesmo estando distante, estamos unidos em Teu nome, Pai, para glorificar o Teu dia. Agradecemos pela oportunidade de tudo que foi aprendido hoje, para que possamos guardar e fazer sempre, cumprir sempre Tua vontade aqui nessa terra. Senhor, acima de todas as coisas, Te agradecemos pelo infinito amor e misericórdia que o Senhor derrama sobre o Seu povo. Agradecemos por Sua justiça, por saber que quando fazemos o que o Senhor deseja, estamos protegidos e guardados de acordo com nossa fé. Pedimos a Ti, Senhor, neste momento, que o Senhor derrame Suas bênçãos sobre as pessoas que necessitam da Sua ajuda, Pai. Sobre as pessoas que se encontram doentes e enfermas, Pai. Em hospitais onde não conseguem auxílio para tratamento, Pai. Que o Senhor acalente o coração das pessoas que nesse momento perderam seus entes e familiares. Que o Senhor derrame Sua paz e tranquilidade sobre o coração de todas as pessoas que neste momento precisam de Ti. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor derrame sobre todos nós, Pai, saúde, proteção, paciência, inteligência, discernimento, humildade para entender a Tua vontade acima de todas as coisas. Somos falhos e fracos muitas das vezes, Pai, mas sabemos que o Senhor nos ama, que o Senhor nos guarda e nos protege. Neste momento, Pai, que estamos passando por tantas dificuldades, Pai, pedimos a Ti, a Tua misericórdia, Senhor, que o Senhor derrame sobre todos os Teus filhos as Tuas bênçãos, Pai, que Tua infinita bondade se estenda sobre cada um de nós. Abençoa, Pai, para que sejamos dignos, Pai, de receber todas essas bênçãos. Abençoa, Pai, para que façamos a Sua vontade sobre todas as coisas. Abençoa para que todas as coisas que a gente aprenda no nosso dia a dia sirva para o nosso crescimento espiritual, Pai, aqui nessa terra, para um dia poder alcançar a exaltação e viver com o Senhor para toda a eternidade. Pedimos a Ti, Pai, perdão por todas as faltas e erros que muitas vezes cometemos e não conseguimos reconhecer. Pedimos a Ti, Pai, Teu amor. E essa humilde oração deixamos em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Tem um hino nas moças que o nome dele é Firmes na Fé. E eu gosto muito da letra dele e ele é assim: em um mundo inconstante e assim, vejo muitos caírem bem junto a mim, mas irei sempre perseverar e o plano do Pai honrar. Enquanto aqui viver, eu quero sempre ser firme na fé, sem desistir. Em frente eu vou seguir, sem olhar para trás e sem duvidar, pois nada poderá me derrubar. O Senhor me ensinou como é e eu sigo o caminho com fé. Decidi que ao lá voltarei e ao lado do Pai sempre ficarei, e para onde quiser me enviar, o certo vou confiar. Pro seu lado me chamou e com ele sempre estou. Como Joseph e Iron, ou Daniel entre os leões, como Mormon e Amon, como os guerreiros de Elamã, como Nefe e outros que assim seguiram ao Senhor. Então, esse hino ele sempre me ajudou muito, porque ele sempre me ensinou a ter fé, independente do momento em que nós estamos vivendo. E eu estava pensando há uns dias atrás sobre tudo que os pioneiros eles tiveram que passar, né, para que hoje a gente pudesse ter o Evangelho restaurado do Salvador Jesus Cristo e termos a oportunidade de viver essas maravilhosas bênçãos que recebemos e temos essas experiências que nós estamos tendo agora, né? E me fez pensar o quanto aquele povo ele foi obediente, né? O quanto eles buscaram fazer a vontade do Pai Celestial. Imagino que para eles tenha sido muito difícil, porque muitos deles tiveram que deixar para trás seus bens materiais, assim como a família de Leí, né? E eles deixaram suas coisas, né, para seguir o Evangelho de Jesus Cristo, para contribuir de alguma forma. E inclusive eles perderam até pessoas, famílias, né, no meio do caminho. Mas isso fez com que eles pudessem seguir adiante até o final e a fé deles pudesse ficar ainda mais forte. E através dessas experiências nós podemos perceber o quanto o Pai Celestial ele nos ama, ele nos ajuda, para que nós possamos
ser, né, exemplos também, como essas pessoas elas foram para nós. Lembro de muitos momentos das escrituras em que são citados os exemplos, né, de pessoas que demonstraram fé e que por meio dessa fé que elas demonstraram, das situações que viveram, elas puderam ser abençoadas, puderam abençoar as famílias delas. E eu sou grandemente abençoada, né? Eu sinto isso. Porque o Pai Celestial, eu tenho percebido que ele tem abençoado a minha família, os meus amigos e as pessoas que estão cuidando, né? De pessoas que estão doentes em meio a essas coisas em que nós estamos passando e vivendo. Os jovens, eles escutam muito uma frase que é sempre dita a eles, né, em qualquer atividade que eles participem, que é: jovens, vocês são a geração eleita. E realmente, jovens, vocês são a geração eleita do Pai Celestial, a geração escolhida, para que pudessem estar nessa época, nesse momento, para viver isso, e para que pudessem ter experiências maravilhosas, e que, acima de tudo, pudessem ajudar, né, a outras pessoas a poderem viver o Evangelho. Tem uma escritura lá em 3 Nef 17:8 que fala assim: pois percebo que estáis desejosos de que eu vos mostre que eu fiz por vossos irmãos em Jerusalém, pois vejo que vossa fé é suficiente para que eu vos cure. Então, com tudo isso que nós estamos passando, né, nós podemos ver que o Pai Celestial tem nos abençoado e que através do nosso profeta, né, ele tem ministrado palavras de consolo. E uma das coisas que o profeta nos pediu foi para que jejuássemos, né, para que nós pudéssemos exercer a nossa fé no Salvador e ele pudesse fazer com que tudo isso, essa situação que estamos vivendo, pudesse melhorar. E é justamente isso, é através da nossa fé que nós vamos poder viver, né, e podemos demonstrar o nosso amor e nossa obediência ao nosso Pai Celestial. Eu sei que o Pai Celestial ele está ao nosso lado, nos ajudando, nos abençoando sempre. E é por meio das coisas pequenas e simples que as grandes elas serão realizadas. Então, o Pai Celestial ele deseja que cada um dos seus filhos eles possam ter experiências espirituais maravilhosas. E eu gostaria de dizer mais diretamente aos jovens: jovens, vocês, né, realmente são a geração eleita. Peço que vocês possam demonstrar a sua fé, que vocês possam demonstrar obediência, né, ao Pai Celestial nesse momento. Que vocês continuem fazendo coisas para se fortalecerem e que através dessas experiências que vocês estão passando, vocês vão saber lá na frente que o Pai Celestial ele os ama e que ele tem preparado coisas grandiosas e maravilhosas para vocês e para a família de vocês. Então, por isso, peço que permaneçam na sua fé, que exerçam sua fé, que confiem no Pai Celestial, um Pai Celestial que ama cada um de vocês imensamente e que está disposto a abençoar e ajudar a família de cada um. Continuem indexando, continuem fazendo história da família, continuem orando e lendo as escrituras, continuem buscando, né? E continuem fazendo coisas que o Pai Celestial ele vai poder fortalecer você e a sua família e a seus amigos. E antes de prestar o meu testemunho, eu gostaria de citar outra escritura, né, que está lá em Éter 12:6 e fala assim: e agora eu, Moroni, quisera falar algo a respeito dessas coisas. Quisera mostrar ao mundo que fé são coisas que se esperam, mas não se veem. Portanto, não disputeis, porque não vedes, porque não recebeis testemunhos, senão depois da prova de vossa fé. Então, através da prova da fé de vocês, através de vocês exercerem e agirem, vocês vão poder ver coisas e vão poder obter o testemunho ou até mesmo fortalecer o testemunho de vocês. Sei que a fé ela é essencial na nossa vida. Sem ela, nós não conseguimos viver. E através dela é que nós podemos acreditar que amanhã será um novo dia, que amanhã será melhor. Que o Pai Celestial, ele nos ama e que ele está ao nosso lado. Eu presto um testemunho que eu sei que essas coisas elas são verdadeiras. E que o Pai Celestial ele tem grandemente amor por nós e que ele está nos ajudando e nos abençoando sempre. E eu peço também que vocês possam, né, buscar ajudar uns aos outros,
né, a se fortalecerem, a que possam demonstrar, né, mostrar, na verdade, o exemplo de vocês através das redes sociais, através de mensagens, né, através de várias coisas. E se mantenham firmes. E tudo isso vai passar e vocês vão poder ver o quanto o Pai Celestial ele ama cada um de vocês. E o quanto a fé ela tem um principal, né, ajuda e consolo nesses momentos, né, que estamos passando. Tenham alegria e ânimo e o Pai Celestial ele vai nos abençoar. Sejam obedientes e façam coisas que vocês podem fortalecer o espírito de vocês e que vocês vão se sentir bem e vão sentir-se, né, realmente fortalecidos no Evangelho e realmente perseverantes na fé. Eu sei que muitas vezes parece difícil, mas assim, o Pai Celestial ele nos dá momentos para que nós possamos aprender, né, com eles. E ele nos dá momentos também para que nós possamos demonstrar justamente a nossa fé, para que possamos mostrar que nós cremos nele, independente, né? E ele nos abençoa e nos ajuda através dessas coisas, né? Através das pequenas coisas que nós fazemos a cada dia. Então, não esqueçam de orar, orem sempre. E principalmente para que tudo isso possa passar e que o Pai Celestial ele possa consolar e possa ajudar e cuidar dos filhos deles que estão doentes, né? E das pessoas que estão à frente de cada uma dessas coisas que estão acontecendo. E eu sei que Cristo ele vive, que ele nos ama e que esse é o seu evangelho verdadeiro. Que nós temos a oportunidade maravilhosa de estarmos participando disso, né? E termos essa plenitude do evangelho em nossa vida. E é esse discurso, esse testemunho que eu deixo, né? E dizendo a vocês que mantenham-se firmes, creiam no Pai Celestial. Ele tem grande amor por vocês. Vocês são a geração eleita. E ele vai os abençoar você, a sua família, a seus amigos e a todas as pessoas. E tudo isso vai passar. E são essas coisas que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, dando continuidade à nossa reunião dominical, aproveitamos neste momento e agradecemos aquelas pessoas que contribuíram para que esta reunião acontecesse. Agora teremos o hino especial, número 193, Sou um Filho de Deus, onde a primária e rapazes e moças fizeram uma apresentação especial para todos os irmãos. E logo após a apresentação especial, do hino especial, teremos o último orador, o irmão Lázaro Gabriel Ferreira da Costa Silva, que é o secretário executivo da Estaca. Após o discurso do irmão Lázaro Gabriel, cantaremos o hino de encerramento de número 3, Alegres Cantemos. E a oração de encerramento será oferecida pela irmã Ana Cátia Dourado, professora da primária da Ala Parque. Gostaria de lembrar para os irmãos os anúncios sobre a gincana da História da Família, a gincana virtual, onde os líderes vão passar as designações para cada família da Ala Parque. E qualquer dúvida, irmãos, possa perguntar à liderança ou então aos consultores da História da Família, o irmão Arlindo e a irmã Lucinês, que estão prontos para ajudá-los. Desde já, que todos possam ter um bom início de semana. Sou filho de Deus, orei, estou aqui. Mandou-me a terra, deu-me um lar. Contra mim, ensinai-me a ajudar. E Deus guardar. E hoje mesmo começai a ensinar.
Irmãos e irmãs, é um grande privilégio poder, nesse momento tão diferente e difícil que o mundo está enfrentando, proferir algumas palavras para vocês. De fato, nós, nesses momentos de atribulações em que estamos vivendo, em meio a uma pandemia mundial, temos que, a cada momento de nossos dias, buscar nos achegar mais ao nosso Salvador e ouvir as palavras de seus servos autorizados aqui na Terra. Eu gostaria de iniciar esse discurso com uma frase de muito impacto proferida pelo presidente Joseph Smith, o profeta da restauração. E essa é uma frase que me chama bastante atenção por demonstrar o caráter sagrado do livro de Mórmon e a importância que o livro de Mórmon tem para a igreja, para os filhos de Deus aqui na Terra nessa última dispensação. Joseph Smith ensinou: tirem o livro de Mórmon e as revelações, e onde está nossa religião? Não temos nada. Então, de fato, o livro de Mórmon, como todos nós sabemos, e aprendemos desde a primária para os mais pequenos, é a pedra angular de nossa religião. E o livro de Mórmon, ele tem todas as respostas para as perguntas de nossa alma. E sem ele, e sem a revelação contínua e viva que ininterruptamente vem de Joseph até o presidente Nelson, não teríamos uma igreja restaurada, uma igreja viva e uma igreja verdadeira. Quando eu era um missionário de tempo integral da igreja, há alguns anos atrás, lá na cidade de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, nós tivemos uma experiência bem interessante, uma experiência bem diferente a respeito do livro de Mórmon e da conversão que esse livro ele traz a todos aqueles que sinceramente o leem e a todos aqueles que objetivamente seguem os seus conselhos de orar e buscar a Deus a respeito da sua veracidade e divindade. Nós estávamos ensinando um casal muito bom que nos ajudava bastante como missionários, nos dava almoço, nos convidava para jantar. E missionário gosta muito de comer, né? Todos nós sabemos. E esse casal ele foi ensinado por bastante tempo. O irmão daquele casal, né? O marido, ele desde o início sempre cumpriu com os compromissos que nós fazíamos. Ele orava, ele lia o livro de Mórmon e era notória a mudança no coração daquele homem. Ele frequentava a igreja com regularidade e as pessoas que não o conheciam achavam que ele já era um membro da igreja devido à sua assiduidade, devido à sua frequência na igreja. Mas a esposa dele, a irmã Maria, ela não era uma pesquisadora tão assídua, tão firme, e ela sempre era um pouco escorregadia. Não cumpria com os compromissos, dava algumas desculpas para não cumprir com os compromissos. E nós, eu e meu companheiro, sempre pensávamos em meios de ajudar aquele casal a juntos descobrirem a verdade do Evangelho. Era necessário que eles tivessem alguns outros requisitos para serem batizados, como eles precisavam ser casados legalmente, mas enquanto missionários nós precisávamos ajudá-los a obter um testemunho das verdades restauradas do Evangelho. E muito tempo passou, nós ensinamos aquele casal por um período de quase 6 meses, até que em um dado momento nós recebemos uma ligação
em uma quinta-feira pela manhã, do irmão Abel entrando em contato conosco e falando: Élderes, vocês poderiam ir na nossa casa hoje? Nós podemos. Nós sempre marcávamos as terças e quintas para ensiná-los à noite, no último compromisso que nós tínhamos. E aí nós explicamos para ele que já havíamos pré-agendado essa visita a ele. Ele disse: não, porque a irmã Maria tem algo para contar para vocês. Nós prontamente ficamos bem ansiosos para saber o que ela tinha para nos falar. Ficamos também um pouco preocupados, pensando que poderia ser algo negativo em relação a tudo que nós tínhamos ensinado durante esse período. E quando nós chegamos naquela casa à noite, a irmã Maria, ela lá estava nos esperando com um grande sorriso no rosto, e o irmão Abel também com um grande sorriso no rosto. E nós fizemos uma oração, iniciamos a mensagem que nós tínhamos para dar para eles naquele dia. E pouco tempo depois, a irmã Maria, bem tímida, ela disse: Élderes, eu preciso falar com vocês algo que mudou a minha vida. E nós pensávamos: nossa, o que aconteceu? E ela começou a falar que no dia anterior, na quarta-feira, ela sentiu o desejo de ler alguns trechos do livro de Mórmon que nós já tínhamos marcado para ela anteriormente. E naquele dia, depois de tanto tempo, ela ajoelhou-se e perguntou a Deus a respeito da veracidade e divindade do livro de Mórmon. E ela disse que no momento inicial não sentiu absolutamente nada, mas foi dormir e seu esposo, o irmão Abel, ficou bastante feliz por tê-la visto orando em voz alta a respeito dessas coisas. Continuando seu relato, a irmã Maria nos conta que naquele dia de manhã ela sintonizou uma rádio de uma outra igreja, em que o líder religioso daquela outra igreja falou as seguintes palavras: nós precisamos ser os santos dos últimos dias. Nós precisamos agir como santos dos últimos dias e abençoar a vida de outras pessoas. Naquele momento, um espírito grandioso tomou aquela sala. A irmã Maria compartilhava um testemunho que ela obteve de uma maneira bem inusitada, ouvindo uma rádio de uma outra religião. E ela conta que, ao ouvir aquelas palavras, ela tinha absoluta certeza de que aquela oração que ela fez com sinceridade no dia anterior foi respondida. A partir dali, nós vivenciamos uma mudança incrível na vida daquela irmã. Ela, junto com seu esposo, passou a frequentar assiduamente as reuniões da igreja, começaram a preparar todos os papéis e documentos necessários para que eles pudessem se casar, e alguns meses depois, já tendo sido desobrigado da missão, eu tive o privilégio de poder retornar a Minas Gerais para realizar o batismo dessa irmã, junto com meu companheiro na época que batizou o irmão Abel. E, meus irmãos, o que causou tão grande mudança na irmã Maria? Sem sombra de dúvidas, foi a atitude dela de ajoelhar-se depois de ler o livro de Mórmon e perguntar sinceramente a Deus se de fato aquele livro era verdadeiro. Por meio do livro de Mórmon, como eu já falei, nós podemos saber a verdade de todas as coisas, pois ele responde às perguntas de nossa alma. E, sendo ele verdadeiro, nós obtemos um testemunho da verdade, e nós sabemos que há um profeta vivo hoje, que nossas famílias elas podem vir a ser eternas, e que, por meio de nossa obediência, nós podemos voltar a viver com Deus novamente um dia, mesmo com todas as nossas dificuldades, mas nós podemos voltar a viver com Ele em uma de suas moradas novamente para toda a eternidade.
Gostaria de ler para vocês um trecho do discurso do Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos, na conferência de outubro de 2009. Ele diz o seguinte: há 179 anos, esse livro vem sendo examinado e atacado, negado, esquadrinhado e criticado como talvez nenhum outro livro na história religiosa moderna, ou talvez como nenhum outro livro em toda a história religiosa, e ainda assim ele resiste. Teorias malogradas a respeito de sua origem surgiram, foram plagiadas e desapareceram, de Ethan Smith a Solomon Spaulding, de paranoia à genialidade ardilosa. Nenhuma dessas explicações absolutamente patéticas para o livro resistiu à análise, porque não há nenhuma outra explicação, além da que Joseph, ainda jovem e iletrado, deu ao traduzi-lo. Afirmo isso tal como meu próprio bisavô, que disse simplesmente: nenhum homem iníquo poderia escrever um livro assim, e nenhum homem bom o escreveria, a menos que fosse verdadeiro e que Deus lhe ordenasse que escrevesse. Então, ao ouvir esse testemunho de um dos apóstolos de Deus nessa época, nós podemos sentir em nossos corações sobre o caráter sagrado do livro de Mórmon. E todos nós podemos ter um testemunho tão vigoroso quanto o Elder Holland prestou em seu discurso na conferência de outubro de 2009. É muito simples fazer isso, e todos aqueles que já obtiveram um testemunho do livro de Mórmon antes podem renovar as suas energias e dia a dia ter um testemunho ainda mais real de que o livro de Mórmon ele é verdadeiro, porque o Senhor Deus ordenou que o fora, e através de Joseph Smith nós obtivemos a luz desse livro sagrado. Para finalizar o meu discurso, eu gostaria de finalizar com a escritura do livro de Mórmon, que é bastante conhecida entre nós. Essa escritura ela se encontra no livro de 2º Nefe, no capítulo 25, no versículo 26. E nós aprendemos o seguinte: e falamos de Cristo, regozijamos-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. O profeta do livro de Mórmon, há muito tempo atrás, falava, profetizava e escrevia sobre Cristo, para que nós pudéssemos conhecer nos dias atuais o caráter sagrado da missão do Salvador e o testemunho grandioso que o livro de Mórmon ele presta da expiação de Jesus Cristo e de todo o plano de salvação. Junto a esse testemunho, ao de mais de 15 milhões de membros da igreja e que leram o livro de Mórmon, ponderaram em seu coração a mensagem que ele contém e obtiveram de Deus um testemunho de sua veracidade e divindade. Presto meu testemunho dessas coisas, afirmando com toda a certeza de meu coração de que o livro de Mórmon ele é um livro verdadeiro. Sem ele nada seríamos. Que possamos a cada dia buscar em nossos corações e em nosso íntimo aprofundar ainda mais o conhecimento dessa verdade que nós temos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Nosso querido e amado Pai Celestial, te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida, pela oportunidade que temos de estarmos reunidos em nossa casa, Pai, para renovar os nossos convênios contigo. Te agradecemos pela oportunidade que temos de viver o Teu Evangelho todos os dias, pelo Teu Evangelho presente em nossas vidas, pelos nossos líderes que nos inspiram e estão sempre nos trazendo a Sua vontade, Pai. Te agradecemos pelas Escrituras que nos ensinam todos os dias a Tua palavra e a sermos mais semelhantes a Ti. Te peço, Pai, que o Senhor possa nos abençoar. Abençoe aquelas pessoas que estão precisando de Ti nesse momento. Abençoe aquelas pessoas que não conheceram o Evangelho, Pai, que os nossos missionários possam alcançá-las. Te peço que o Teu Santo Espírito ele possa estar conosco constantemente. Que nós possamos sempre lembrar de Ti a cada dia. Que o Senhor possa curar aquelas pessoas que estão precisando. Pai Celestial, são essas coisas que nós te pedimos e te agradecemos. Que seja feita de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém.